Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Paz e bem. Está começando o programa De Todo o Coração, cujo carro-chefe é a palavra de Deus a nos iluminar. É o próprio Deus que nos fala, é a palavra, é o verbo que se fez carne e que, portanto, alcança a nossa vida, não somente para nos fortalecer e iluminar nesta vida e em nossa caminhada, mas naquilo que é o objetivo, o rumo certo de toda a vida em Deus, a vida eterna, o reino dos céus. Portanto, eu quero agradecer a Deus porque nos dá essa oportunidade de, enquanto estivermos vivos, ouvi-lo, para que sejamos testemunhas da sua palavra, não apenas meros ouvintes, mas também praticantes da sua palavra. É nesse sentido, pois, que se inicia o nosso programa De Todo o Coração, para que nós, sendo ouvintes da palavra de Deus, nos tornemos também praticantes, testemunhas desta palavra. Estamos no 27º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra toda inteira vai nos falar de amor, de fidelidade, de casamento, de uma relação com Deus, uma relação não apenas com o próximo. Aliás, o próximo é tão fraco quanto eu, o outro é também um pecador. Então a minha fidelidade não é a pessoas pecadoras, mas é o grande outro que é Deus. É Deus que é misericórdia, é Deus que é perfeito, é Deus que é onipotente, que é infalível. E essa minha relação de fé com Deus faz com que eu, sendo fiel a Ele, ao grande outro, possa também encontrar outras pessoas, as quais eu possa também amar e ser fiel, apesar das minhas fraquezas que me levam tantas vezes à infidelidade. É interessante isso, que nós temos uma relação com os outros que nos abandonam, outros que nós perdemos até para a própria morte, outros que perdemos porque se distanciam, ou geograficamente ou afetivamente. Mas nós aprendemos a amar e aprendemos que existe um grande outro, outro com O maiúsculo. Aliás, outro inteiro maiúsculo, porque somente Deus é eterno, é onipresente. Mas nós também precisamos amar os outros para entendermos que nós dependemos do grande outro, que é Deus, que somente Deus é fiel. Muito bem, então a primeira leitura deste 27º domingo do tempo comum nos fala que ao criar o ser humano, lá no livro do Gênesis, Gênesis, você sabe, é o livro das origens. Por isso, Gênese significa o nascimento, a origem. Deus primeiro considera que não é bom que o homem esteja só. O homem não foi criado para a solidão, muito embora devamos estar acostumados com a solitude. Mas como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus vive a eterna comunhão de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. O amor, o amado e aquele que ama. E dessa maneira nós também somos chamados a superar o isolamento, a exclusão, para vivermos a comunhão de amor. Não é bom que o homem esteja só. E Deus, então, cria uma auxiliar para o homem. Adão não encontrou entre os seres ou entre as criaturas criadas uma auxiliar semelhante a ele. E aí é Deus, como um grande anestesista, que faz Adão cair num sono profundo para dali tirar da costela de Adão a sua companheira. Você sabe, mas é conveniente lembrar, a Bíblia não é um livro científico, a Bíblia é um livro de fé.
E é a partir da leitura de fé, de uma leitura teológica não enviesada, ideológica, menos ainda torta, de más ou fracas interpretações, que nós tiramos o conteúdo da palavra de Deus para a nossa vida. Então, Adão, quando vê a companheira que foi criada a partir de si mesmo, ele diz: esta sim, agora sim, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Por isso ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Dessa maneira nós entendemos o sentido do casamento, não apenas do companheirismo. Esta sim, esta é da minha vida, não porque me pertence, mas porque ela foi tirada de mim. Agora nós compreendemos também aquela passagem de uma das cartas de São Paulo que diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, exatamente como aquela a quem ele deve doar a sua vida, entregar toda a sua vida. E o Evangelho de São Marcos, ele parte também desse princípio. Os fariseus, colocando Jesus numa armadilha, perguntam a ele, uma vez que Moisés havia permitido dar uma carta, uma certidão de divórcio, se isso continua valendo. Jesus ultrapassa a fronteira do casuísmo ou simplesmente do legalismo jurídico. Jesus diz: isso Moisés fez por causa da dureza do coração de vocês. É exatamente quando a gente tem um coração de pedra, ou quando o nosso coração está necrosado pela falta de amor, que a gente faz com que as nossas relações sejam descartáveis. Agora essa pessoa não me serve mais, agora essa pessoa não me atrai pelo seu corpo, pelas suas ideias, então ela é descartável. Bem antes de se falar de uma sociedade líquida, Jesus já falava que o princípio da relação é o amor de um coração dócil, de um coração flexível, de um coração aberto para amar a Deus. E aí ele vai. Agora há uma mudança completa do Antigo Testamento. O paradigma agora é o amor a Deus. O paradigma agora é o próprio Cristo, o Filho eterno do Pai. Agora já não são dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Porque exatamente se eu sou imagem e semelhança de Deus, e se o amor vem de Deus, e aquilo que é amor, amor não é etéreo, não é efêmero, não é volúvel, não é fugaz. O que é amor verdadeiro não morre, não enquanto sentimento, mas também enquanto decisão. Lembre bem disso. Amor não é apenas sentimento, amor é também uma decisão. E Deus decide unir o ser humano para que o próprio ser humano não se separe. E no finalzinho do Evangelho trazem crianças para que Jesus pudesse ali abençoá-las. Jesus se abaixa para abraçar cada criança, demonstrando que Deus também na encarnação, no mistério do Natal, Deus também se dobra, Deus também se verga, Deus desce do céu para nos abraçar. E ao apontar aquela criança que os discípulos estavam ali recusando a presença, Jesus diz: são os pequenos, são os pobres, são os humildes, são aqueles que precisam do nosso carinho, da nossa ternura, mas são também aqueles que possuem uma total dependência de Deus. Já disse isso aqui num programa outro, que muitas vezes a criança confia cegamente no pai e na mãe, porque sabe exatamente que o pai e a mãe nunca farão o mal, sempre haverão de querer o bem dos seus filhos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida, bem rápido, com o programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Está vindo aí o Padre Adriano Davi nos explicando o que é
ou o que são as indulgências. Nós vamos prestar bem atenção porque é um assunto bem interessante. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que todos os sábados está conosco no nosso programa de todo o coração. Esse é o nosso bloco sobre a Sagrada Liturgia, bloco este que a gente conversa, medita um pouco sobre a ação celebrativa da Igreja, seja nos sacramentos, nos sacramentais, na nossa vida de oração, na vida litúrgica, a espiritualidade litúrgica da Igreja. E a gente iniciou sábado passado falando sobre o Jubileu, o Ano Santo da Graça do Senhor do ano de 2025. Falamos da abertura, falamos dos sinais do Jubileu, que é a peregrinação, a porta. E agora, nesse nosso programa, nesse nosso bloco, gostaria de falar para você um pouco sobre as indulgências que a gente recebe no Jubileu. Antes de mais nada, na bula de proclamação do Jubileu, Spes non confundit, do Papa Francisco, a esperança não decepciona, a primeira coisa que o Papa nos convida é justamente a gente ser, no mundo, sinais palpáveis de esperança. A nossa vida, a nossa história, que a gente possa, no mundo, no tempo presente, sermos esses sinais de esperança. Não só na fala, não só no discurso, mas o Papa deixa claro, sinais de tocar, sinais palpáveis, sinais onde o outro pode experimentar. E ele cita na sua bula que nós sejamos, neste ano santo, nesse ano da graça do Senhor, sinais de esperança nos presídios, diante dos doentes, dos jovens, dos migrantes, dos idosos, dos pobres. Então, diante dessas situações vulneráveis de esperança, nós possamos levar o ano santo da graça do Senhor, levar a esperança, já que estaremos vivendo em Jubileu. Jubileu, ele traz consigo justamente esse sinal palpável da misericórdia de Deus, que a gente dá o nome de indulgência. A indulgência nos permite descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. A indulgência, amados irmãos e irmãs, é uma graça própria do ano jubilar. Devemos lucrar, devemos nos enriquecer com as indulgências plenárias ou parciais dentro do ano de 2025, do ano jubilar. O que é uma indulgência? Seria uma pergunta que a gente precisa responder. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1471, 1472, coloca para a gente o que é indulgência. Vou ler o 1471. Diz assim: é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, a remissão, que o fiel, bem disposto, obtém pelas condições que são determinadas pela Igreja. Em outras palavras, a indulgência coloca no nosso juízo, no nosso coração, a ideia que o pecado tem dupla consequência. O pecado não só fere o indivíduo, não é um pecado apenas intimista, meu, mas ele traz consequências. O pecado, primeiramente, nos priva de Deus, o pecado grave, nos tira da graça de Deus, mas deixa certas consequências na nossa vida, na nossa alma. E essas consequências também precisam ser reparadas, também precisam ser redimidas. Então não basta só confessar o pecado. Eu fiz tal coisa, tal situação, confesso, acabou-se. Não, confesso, fui perdoado do meu pecado, mas aquele pecado, aquele vício, aquele problema, aquilo que me afasta de Deus, traz consequências também para a minha alma, traz consequências para a minha vida, traz consequências para a minha história. E eu preciso cuidar dessas consequências. Como é que eu cuido dessas consequências? Com as obras de misericórdia, muitas vezes com o sofrimento, muitas vezes com a mortificação, com a penitência,
com uma peregrinação a um santuário. Então, tudo isso me ajuda a entrar num processo de conversão. Por isso que conversão é metanoia, amados irmãos e irmãs. Não é só dizer, me arrependi. Tá, mas o que é que você está fazendo para mostrar, para testemunhar este arrependimento? É aí que entra as indulgências. É aí que entra o lucrar indulgência. O Catecismo, no número 1472, vai dizer que as indulgências podem ser parciais ou plenárias. É próprio do ano santo, do ano jubilar, do ano da graça de Deus, as indulgências serem plenárias. 3 sinais do jubileu nos chamam a essa ideia de indulgência, que é a reconciliação, a oração e a profissão de fé. Por meio desses três sinais, a gente obtém do tesouro da igreja a indulgência plenária. Para receber a indulgência, eu preciso perguntar à igreja como eu recebo essa indulgência. Por isso, 3 passos, ou melhor, 4 passos para se lucrar indulgências. Primeiro, estar devidamente arrependido do pecado. Eu não posso entrar num processo de conversão, entrar num processo de experimentar a misericórdia de Deus se eu não tenho um coração arrependido. Então, primeiro, devidamente arrependido. Depois, purificado pelo sacramento da reconciliação. Eu devo me confessar, eu devo receber o sacramento da penitência. Revigorar a vida pela comunhão, devo comungar. E depois rezar nas intenções do Santo Padre e o Papa, que é essa oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria e a profissão de fé. Então, 3 coisas eu tenho que fazer para lucrar a indulgência. Primeiro, ser purificado pelo sacramento da reconciliação, comungar naquela intenção e rezar pelo Papa. Esses três sinais dentro de uma das exigências da igreja para lucrar a indulgência. Quais são? Uma peregrinação, que aí pode ser em qualquer lugar que o jubileu determine. Nas dioceses, o bispo vai determinar um lugar que nós devemos peregrinar para lucrar a indulgência. Nas 4 basílicas papais, passando pela Porta Santa, na Terra Santa, qualquer lugar da Terra Santa, qualquer santuário que o Papa determine. Então, existem lugares específicos que a gente pode fazer a peregrinação, chegando lá a confissão, a comunhão e a oração na intenção do Papa. Visita aos lugares sagrados, lugar de guardar um tempo de adoração, concluir esse tempo de adoração com o Pai Nosso, a Ave Maria, a profissão de fé, obras de misericórdia e de penitência, rezando pelo Papa, se confessando e comungando. Então, tudo isso a gente lucra as indulgências. Por fim, vale dizer que a gente só pode receber, só pode lucrar uma indulgência plenária por dia, podendo lucrar 2 se a gente oferta, se a gente faz aquele sacrifício, faz aquela peregrinação, aquela comunhão pelos defuntos. Mas, para a pessoa, apenas uma vez ao dia. Vamos viver bem o ano jubilar. Vamos viver bem o ano da graça do Senhor. Porque, como o Papa disse na sua bula, a indulgência, esse ano jubilar, nos permite descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. Um bom sábado, bom domingo, uma boa celebração da Eucaristia. Mais uma vez, o Padre Aloísio Ricardo meditando o Salmo. Como é bom meditar a palavra de Deus e rezar com os salmos. Essa escola de oração diária em que a igreja nos convida sempre a, meditando e rezando os salmos, expressarmos nosso louvor a Deus, mas aprendermos nas palavras do salmista, que são palavras inspiradas por Deus, também as nossas palavras que se voltam ao Senhor. De todo o coração aqui estamos com Dom José Rui, com o Padre Adriano, com você, para rezarmos o Salmo 26 e, em algumas Bíblias, o Salmo 27.
Espero contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração: procurai a sua face, a vossa face, Senhor, eu procuro. Não escondais de mim o vosso rosto, nem afasteis com ira o vosso servo. Não me rejeites, nem me abandoneis, meu Deus e meu Salvador. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem coragem e confia no Senhor. Alguns versículos desse salmo apenas que quis trazer para rezarmos. Quantas vezes nós contemplamos, ou melhor, observamos tantas coisas na vida. E delas podemos dizer, algumas são bonitas, outras não gostamos. Mas a oração hoje nos convida a contemplar a bondade do Senhor. Deus é bom, já o sabemos, mas contemplar a bondade de Deus nessa vida é um desafio. Você tem contemplado a bondade de Deus por você ou na vida, na sua vida? Essa bondade que nos leva a permanecer o tempo todo e a vida toda contemplando e olhando e descobrindo. Deus não cansa de ser bom. A sua bondade é infinita. Porém, quando nos falta esse olhar para a bondade do Senhor, contemplar essa bondade, ficamos como que procurando alguma coisa que nos garanta que também os outros serão bons conosco. A bondade de alguém com você ou por você só será como reflexo da grande bondade de Deus. Se faltar a presença de Deus, mesmo o melhor amigo que pode te fazer bem, em algum momento te fará mal. O salmista diz assim: ouve, Senhor, a voz da minha súplica. É na hora em que precisamos suplicar e pedir alguma coisa que descobrimos se alguém é bom ou não. Na verdade, mesmo recebendo um não, quem é bom não perde mérito. Porque até um não, dado com o coração, mas com a simplicidade e o amor, torna-se bem para aquele que precisa escutá-lo. O coração deve, portanto, procurar a face de Deus, deve procurar pelo Senhor, deve procurar por aquele que nós vivemos em busca constante. Senhor, é o teu rosto que eu procuro. Não me afasteis de vós, não me rejeite, não me abandone. Veja que na oração do salmista, ele reconhece o quanto ele precisa enxergar a bondade de Deus. Talvez vivendo situações de conflito, de perseguição, de dor ou doença, de aflições, nós queremos encontrar alguém que nos console, alguém que nos estenda a mão, nos dê apoio. Ninguém melhor que Deus. Aliás, como disse o salmista, tu és meu Deus e meu Salvador. Ele reconhece que é Deus quem salva, que é Deus a quem você pertence e por quem você deve clamar. É por isso que a nossa vida deve se encher dessa expectativa, ou melhor, dessa esperança de contemplar a face do Senhor. Viver na terra, viver no mundo, com o desejo de contemplar Deus. Dai-nos essa graça, Senhor,
de contemplar a tua face e poder enxergar a tua bondade a cada dia. Assim seja. Amém. Concluímos assim o nosso programa de todo o coração. Que a meditação da Palavra de Deus nos seja eficaz, nos seja frutífera, iluminadora, fortalecedora em nossa vida, para que nós reafirmemos pela nossa fé sempre o nosso sim ao Deus que em seu amor é fiel ao seu plano de salvação e de misericórdia. De todo o coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar.